Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Thomas Foco na Mente. É uma alegria estar com vocês aqui de novo. Separei um tempo aqui para poder fazer um resumo de um livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E hoje nós estamos na nossa quarta regra. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. E é muito do que as pessoas fazem, né? O mundo ele gira em torno de comparação. Então, eu confesso que tem sido um desafio, né, fazer o resumo desse livro, trazer para vocês. Então, eu espero que vocês valorizem compartilhando, se inscrevendo no canal. Tudo isso contribui para que a gente tenha mais motivação de continuar fazendo conteúdos densos como esse. Para quem já leu o livro, tem algumas pessoas que falam que tentaram ler, extrair ferramentas deles e tiveram que ler a mesma página várias vezes, porque de fato ele mistura muita coisa, tem que ter um vasto conhecimento para poder extrair o máximo desse livro. Mas eu tentei ainda mastigar mais ainda, entregar para vocês, para que vocês consigam extrair ferramentas poderosas para o dia a dia de vocês. Então, a minha intenção aqui é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E se você seguir e compartilhar, você vai estar me ajudando a continuar com esse projeto aqui. Sem demoras, vamos para o resumo. Então, a quarta regra desse livro é essa: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. É difícil nos dias que nós vivemos atualmente porque nós estamos conectados com o mundo inteiro através da internet. Isso não era assim antigamente. Então, antigamente a gente vivia num mundo muito limitado, onde as pessoas que a gente conhecia estavam ali naquele local, naquela cidade, naquele entorno. Então as pessoas se destacavam mais. Então, às vezes, o médico era o médico, alguém reconhecido, o eletricista. As pessoas recebiam um nome, às vezes, pelo ofício que elas faziam, por aquilo que eles contribuíam. Então, as pessoas se destacavam melhor, né, nas pequenas cidades. Já no mundo hoje, moderno, já é mais difícil as pessoas se destacarem. Então, uma receita de bolo da sua avó pode fazer sucesso na família, mas em grandes restaurantes, em grandes confeitarias, talvez é só mais um bolo ou nem se destaque tanto. Uma pessoa bonita numa cidade pequena, ela pode ser a pessoa bonita, né, que todo mundo ali elogia, mas ela vai para grandes centros ou se compara com grandes modelos, aí ela já não se destaca tanto. Isso acontece muito, eu morei no interior de Minas, em Divinópolis, e às vezes você via muitos médicos migrando para o interior. Por quê? Porque na grande cidade ele só era mais um e era mais difícil dele se destacar. Quando ele vai para o interior, ele já se destacava mais, já era referência e conseguia fazer um nome mais rápido e mais fácil se comparado com as grandes cidades. Então aqui ele vai trazer essa analogia de comparação, de contexto, né? É, e isso acontece com a gente, porque a gente está o tempo inteiro se comparando, então às vezes se compara com as outras pessoas, com o sucesso das outras pessoas, e a gente pensa que a nossa carreira é chata e sem propósito. Então a gente tem que tomar um cuidado com a maneira que a gente faz isso, e existe dentro de nós uma voz crítica interna muito séria que fica criticando tudo que a gente faz. Isso é um problema, porque de fato a gente é muito duro com a gente mesmo, e eu sempre falo isso, ele não traz no livro, mas isso é a forma como a gente foi programado na infância. Então a maneira como a gente é programado ali na primeira infância determina muitas vezes o resto de vida. Então é muito difícil você reprogramar um adulto, é muito mais fácil você programar uma criança. Então ele vai falar que as pessoas se tratam às vezes muito mal, com muita dureza, e é necessário a gente avaliar essa autocrítica. Cada pessoa ela vem com algumas situações únicas, né? Beleza, família, padrão, e você vai se descobrindo ao longo da vida, né? O contexto que você está, aquilo que você recebeu e o que você vai fazer com o que você recebeu. Você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu a classe econômica, a sua beleza, a sua inteligência, mas você escolhe o que você vai fazer com isso. Então a gente tem que tomar um cuidado com as críticas, né, com a autocrítica, porque às vezes a gente se critica muito se comparando e se denegrindo em prol dos outros. E às vezes não é bem isso, porque às vezes seu amigo que ganha mais que você na empresa ou que tem uma profissão melhor do que você, às vezes não tem um casamento e uma esposa que ama, um casamento estruturado, filhos saudáveis. Então, você trocaria, né, o que você tem pelo que ele tem? Uma coisa que o nosso cérebro faz dentro da comparação que ele traz no livro, que eu acho muito interessante,
é que o nosso cérebro ele vai pegar um único ponto específico e se comparar. Então é isso, o sucesso financeiro de uma pessoa, às vezes você olha a questão familiar, a questão empresarial, a questão espiritual. A gente não consegue olhar o todo, a gente pega um ponto específico e em cima daquele ponto a gente bate a tecla e a gente se auto-martiriza. E às vezes a gente deixa de valorizar aquilo que a gente tem para valorizar aquilo que a gente não tem. Isso são ilusões que a gente constrói no nosso emocional. Na pirâmide da sociedade, o pior lugar de estar é sempre na base. Então, na base são os operários, as pessoas de classe média baixa, e é onde elas mais se autocriticam. Embora aquilo que eu falei, né, quando você leva o evangelho em consideração, muitas vezes é onde estão as pessoas mais humildes, com mais empatia, com mais espiritualidade, que sofrem mais, uma conexão real ali com Deus. Então, tem que saber o que você busca, qual que é o seu foco em vida, né? Muitos acreditam que a vida é tão deprimente que somente a ilusão pode salvar. Isso aqui é uma coisa muito interessante que ele traz no livro, em que houve um estudo, né, de um psicólogo, onde ele fala que para as pessoas sobreviverem, elas criam pequenas ilusões, elas distorcem a realidade para conseguir conviver nelas. E elas se negam a ver a verdade. E ele acredita que essa não é a melhor maneira de viver a vida, fazendo pequenas adaptações para você poder caber dentro daquilo. Ele sempre vai lidar melhor com a verdade, contanto que a gente entenda o nosso contexto, a nossa realidade, e pare de se comparar com pessoas que estão em outros contextos e outra realidade. Questionando a própria mente. Se as cartas sempre estão contra você, talvez o jogo esteja armado. Então tem pessoas que sempre acham que tudo está contra ela, o trabalho, a família, as pessoas, e aí você precisa começar a duvidar das suas próprias críticas, da maneira como você mesmo se critica. E aí é importante isso daqui, porque de fato tem pessoas que não param para pensar a maneira como elas mesmas se julgam. E isso é importante, você começar a discernir as vozes internas que você ouve e começar a treinar isso daí. Talvez seus comentários sejam tagarelice e não sabedoria. Então, talvez o que você pensa sobre você mesmo é só tagarelice, não é sabedoria. E você vai dar ouvido para pensamentos que não edificam, que não te dão estrutura. E aquela questão, sempre haverá alguém melhor do que você. Né? Sempre vai ter. A questão não é essa, a questão é o contexto que você está inserido e como você se compara. Eu vou trazer um caso de um paciente meu que eu atendi, que eu acho que vai agregar para isso que ele está falando, que é o seguinte. Eu atendi um desenvolvedor de software, um senhor na área de TI, casado com 2 filhos, por volta dos seus 50 e poucos anos, e ele estava muito frustrado, porque ele não atualizou na carreira dele, então quem está na área de TI precisa estar sempre atualizando, e ele não fez isso, e ele já está mais velho, então é mais difícil para ele atualizar. Ele está numa profissão onde ele não se sente valorizado, num emprego onde ele não se sente valorizado, vai demorar para ele conseguir aposentar, então ele está altamente frustrado, porque ele não vê perspectiva de mudança. Só que eu fui olhar para a vida dele, ele tem casa quitada, carro quitado, um casamento sólido, filhos saudáveis, um casal saudável. Então, aparentemente, numa sociedade, ele está melhor do que a grande maioria das pessoas. E por que ele está tão infeliz assim? Quando eu fui analisar o contexto dele, ele é o caçula de 4 irmãos. Se eu não me engano, 4. E o que aconteceu na vida dele? Os 3 mais velhos sempre trabalharam com o pai, porque o pai não tinha muita condição de investir na vida deles, colocar numa escola particular, enviar para uma faculdade. Quando ele nasceu, a condição já estava um pouco melhor, então colocaram na cabeça do pai dele que deveria enviar ele para a escola particular, porque isso iria garantir um futuro melhor para ele. Então, ele, dos 4, ele foi o único que o pai investiu colocando numa escola particular. No entanto, quando ele cresceu, dos 4, ele é o que menos ganha. E os 4 são empresários mais bem-sucedidos, têm mais liberdade de horário, de tempo. Então ele ficava se sentindo muito diminuído, muito para baixo. Puxa, eu fui a pessoa que meu pai gastou mais dinheiro, que mais investiu e eu sou o que menos ganha. Então, quando ele se compara com os 3 irmãos mais velhos, ele se sente diminuído. E os 3 irmãos mais velhos desenvolveram mais porque eles ficaram mais próximos do pai, o pai não terceirizou a educação, então eles desde cedo, desde pequeno, aprenderam a trabalhar, a vender, a comprar, várias coisas que foram importantes para eles na vida adulta, enquanto o caçula foi para a escola. Então, às vezes a gente acha e supõe que terceirizar a educação e o ensino vai ser o melhor caminho, e nem sempre.
Às vezes os pais têm muito mais a agregar que um professor de uma escola, com experiência de vida. Então a gente precisa refletir sobre isso, e eu acho que é isso que ele traz um pouco aqui no livro, sobre sempre vai haver pessoas melhores do que você, então você tem que aprender a que voz você vai ouvir e aprender a contextualizar. No caso desse cara aqui, ele teria que parar de se comparar com os irmãos, entender o que aconteceu e valorizar tudo aquilo que ele tem de bom. E a gente vai passar por isso aqui no livro, ele fala um pouco sobre isso. Existe uma comparação que é necessária, então não é que comparação é ruim, tá? A comparação é o que move o mundo e é importante a gente comparar. Então, tudo na vida é comparação. Você vai para um esporte, você se compara com os atletas melhores e isso é importante para você se dedicar mais, se desempenhar. Você vai para uma carreira, para uma profissão, você tem que pegar um exemplo de alguém que é melhor e se comparar para chegar no nível dele. Então, a comparação, ela nos motiva, ela nos estimula quando a gente está bem, quando a gente tem o que precisa, quando a gente faz de maneira adequada. Então, em tudo sempre vai existir o melhor e o pior. A questão é separar autocríticas inúteis das que geram sabedoria. Então, você tem que separar aquelas autocríticas que não agregam das que vão de fato gerar uma mudança e uma melhoria e saber quem são as pessoas que você vai comparar e o que você está comparando e parar de comparar o todo. É aquilo que eu sempre falo, quem tem identidade não se sente diminuído quando vê o outro melhor do que ele em alguma área, porque ele sabe aquilo que ele é bom, então ele não precisa ficar se sentindo diminuído, ele vai pegar simplesmente aquilo que a outra pessoa é boa e vai tentar espelhar e extrair aquilo que ele é boa, sabendo contextualizar. O mundo julga erroneamente você com sucesso ou fracasso. E aqui é bem complicado isso, sucesso ou fracasso, porque a gente depende de um todo. Muitas coisas que a gente pensa que é sucesso hoje, na verdade pode ser o fracasso de uma pessoa. Às vezes ela foi bem sucedida numa carreira, numa profissão, mas o sucesso dela tornou ela uma pessoa arrogante, soberba, sem amigo, sem saber manter um relacionamento com a esposa, sem saber tratar a esposa bem. Às vezes ela passou por cima de muitas coisas que ela já até perdeu a identidade. Então isso de fato foi sucesso. E tem muitos fracassos que nos tornam pessoas melhores, pessoas mais humildes, mais humanas, mais empáticas, mais altruístas. Então de fato foi fracasso ou aquilo contribuiu para o seu desenvolvimento como ser humano? Então o que de fato é sucesso, o que de fato é fracasso? Eu gosto muito de um poema de Rudyard Kipling que chama If, Se, e ele fala assim: se você conseguir encontrar a vitória e a derrota e tratar esses dois impostores da mesma maneira, então você é um homem. Você aprendeu a lidar com a vida. Se você não deixar a vitória te tornar arrogante e soberbo e nem a derrota te deixar triste e depressivo, você desenvolveu ferramentas para lidar com a vida. Então é isso que ele vai trazer no livro, essa questão de sucesso e fracasso. Às vezes a gente julga de maneira errônea o que é sucesso, o que é fracasso. Vai depender do contexto. Existem vários jogos na vida, a profissão são um desses jogos. Então, a gente escolhe que tipo de jogo a gente vai jogar para nos compararmos. Então, tem esporte, que existe comparação, existe o trabalho. Então, dentro de cada jogo que você se propõe a jogar, então eu quero ser um estudante. Então, dentro da classe vai ter os alunos que tiram notas melhores em algumas matérias, você em outra. Ah, quero ser veterinário. Então, existe dentro ali da profissão aquilo que vai estabelecer os parâmetros do jogo, né, da vida. E a gente precisa entender esses parâmetros porque a gente vai se submetendo a eles para poder desenvolver melhor dentro daquela área. E existem pessoas que criam os próprios jogos, né? Pessoas que vão inventar coisas para entrar no Guinness, para ela ser o melhor naquilo e naquela área. Ela é a única que faz aquilo. Então ela inventou as regras do próprio jogo dela e ela conseguiu se desenvolver nisso. Então a gente pode escolher qual jogo a gente vai participar. E aí parte do desenvolvimento do ser humano não deveria ser ele se desenvolver sozinho. Não deveria ser para a criança ela descobrir o que ela quer ser quando crescer. Deveria ser responsabilidade dos pais e da escola, ajudar ela a entender o que ela é boa e direcionar. Olha, você é boa em matemática, você é boa em exatas, essas e essas carreiras vão ser melhor para você. Ou você é boa em esporte, esses e esses esportes são melhor para você. Então, por exemplo, a pessoa precisa ser alta para jogar basquete, vôlei. Uma pessoa pequena não vai conseguir, né? Então, tem coisas que a gente consegue desenvolver, tem coisas que a gente não consegue. E aí eu vou ficar frustrado porque eu não nasci com 2 metros de altura?
ou eu vou valorizar porque eu tenho uma capacidade de escrever que ninguém tem, uma capacidade de cantar que outras pessoas não têm. Então é sobre valorizar aquilo que você tem e não ficar buscando aquilo que você não tem, tá? Ou aquilo que você não consegue desenvolver. Se você não conseguir um jogo, pode tentar outro ou inventar, aquilo que eu acabei de falar, né? E ganhar, às vezes, não é sinônimo de crescer, aquilo que eu falei para vocês, né? Na nossa sociedade hoje é muito difícil você lidar com as coisas, porque a maneira como o mundo está estabelecido para as pessoas é quem consegue alcançar o sonho e o objetivo, muitas vezes se torna arrogante e soberbo. Quem não consegue fica depressivo e frustrado. Então, é assim como o mundo está sendo moldado. E por isso que tem muitas pessoas em depressão, em crises, porque elas se comparam muito de maneira disfuncional. Enquanto, muitas vezes, aquilo que eu acredito que é perda, que eu não consegui, na verdade é só uma maneira de me estruturar para algo maior no futuro. Então, por isso que você não deve se comparar com quem a outra pessoa é hoje, mas com você mesmo no passado. Então, aquilo que você se propôs a vencer e a participar, o jogo que você se propôs a jogar, como que você está comparado com você mesmo ontem? Você melhorou? Você desenvolveu? Você tem mais ferramentas? Então, é muito sobre isso que esse capítulo vai falar. Talvez você não esteja valorizando demais o que não tem. Então é aquilo que eu falei, às vezes a gente deixa de valorizar aquilo que a gente tem para valorizar aquilo que a gente não tem, isso gera frustração e depressão. E muitas vezes porque os nossos pais não foram as vozes que nos ensinaram a valorizar aquilo que nós temos, tá? Infelizmente, muitas vezes dentro de casa, os nossos familiares não valorizaram as nossas qualidades e por isso a gente também não aprendeu a valorizar as nossas qualidades e nós ficamos valorizando aquilo que os outros têm e deixamos de valorizar aquilo que nós temos. Isso traz um sério prejuízo para a pessoa e para a sociedade, porque tem muitas coisas que você poderia contribuir com a sociedade e você não contribui porque nunca ninguém te direcionou ou te disse que aquilo ali era importante ou que aquilo ali tinha algum valor. Isso é o sentimento de valor, né? O povo hoje gosta de usar muito a crença limitante, o que limita as pessoas a desenvolverem e a crescer. Eu não gosto muito de usar isso porque hoje as pessoas ficaram muito arrogantes e soberbas, né? Eu quebrei minha crença limitante. Aí você vai ver como é que ela está vivendo a vida, ela está passando por cima de tudo e de todos para poder lucrar. Eu prefiro que ela volte com a crença limitante dela. Porque a crença limitante dela, o que estava limitando ela de ser uma pessoa arrogante, soberba e pisar em cima das pessoas. E hoje a gente está se resumindo tudo a lucro financeiro. Então eu gosto de trazer isso porque de fato é uma frustração que eu tenho de pessoas que vão para essa área de empreendedorismo, de coach e saem de lá. Eu já conversei com alguns, tive alguns pacientes em que os donos, às vezes de empresa, quando passaram por esse processo de mentoria, voltaram 10 vezes pior, querendo extorquir do funcionário cada vez mais o limite, achando que isso é desenvolvimento, tá? Então para prestar atenção. Nós vivemos numa sociedade de comparação, principalmente no meio empresarial. Então, todas as pequenas empresas querem se parecer com as grandes. Então, pega as empresas maiores, Subway, McDonald's, Burger King, são as empresas que menos pagam. É o maior número de rotatividade de funcionários. Então, assim, as maiores empresas são as que menos pagam e as pequenas empresas querem se parecer com as maiores. Aonde nós vamos parar com isso? Então, não são empresas que valorizam de fato o funcionário. E por isso nós estamos ficando num mundo cada vez mais doente. Onde se a gente pensasse no próximo, ficaria bom para todo mundo. Né? Todo mundo não, porque nem todo mundo quer se esforçar a crescer e a desenvolver, mas para as pessoas que querem, com certeza estaria melhor. Então, quando criança, precisamos de nos comparar. Então, quando a gente nasce, a gente começa na vida se comparando com o amiguinho que está estudando melhor, com outro que joga futebol melhor. Então, isso é importante na fase de desenvolvimento de uma pessoa, a comparação na fase infantil. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai individualizando e contextualizando para a nossa realidade. Eu vou tendo maturidade para comparar e para estabelecer meu próprio contexto. Né? Porque quando você é criança, você ainda não praticou muito, você não teve muitas experiências. À medida que você vai crescendo, você vai tendo mais experiências, mais comparação, e você vai se entendendo e aprendendo a lidar melhor com isso, com o jogo, com as leis, com o sistema,
com as regras e avançando cada vez mais. Muitas pessoas não sabem quem são, não conseguem obedecer à própria vontade. Você possui a natureza e a descobre ao longo da vida. Então, assim, ó, a gente nasce e você não entende o porquê você se sente atraído por umas coisas e por outras não. Às vezes tem pessoas que já nascem e já gostam de cantar, outras não. Tem pessoas que nascem e já se sentem voltadas a tocar um instrumento e outras nem tanto, se sentem estimuladas. E às vezes não tem muita explicação o porquê disso, né? Então a gente vai se conhecendo ao longo da vida. E a gente não nasce se conhecendo. Hoje eu jogo peteca, mas a primeira vez que eu joguei peteca, eu detestei. Hoje é um esporte que eu gosto, porque doeu minha mão, machucou. Então eu fiquei um bom tempo sem jogar. E aí depois fui treinando, a mão foi calejando. Hoje é um dos esportes que eu mais gosto, de jogar é peteca. Então eu fui me descobrindo, me conhecendo. Claro que isso tem o incentivo das pessoas em volta, do ambiente, das experiências que a gente vai vivendo, mas ao longo da vida a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo. Por isso que é bom ter experiências novas, mas você não sabe de fato aquilo que você gosta até você experimentar. O que você gosta de comer, o que você se sente mais atraído. Então, ao longo da vida você vai construindo esses valores. Ouse ser perigoso e ouse ser verdadeiro, né? Então, muitas pessoas elas se negam às vezes a ser verdadeiras, e ser perigoso é no sentido de você se submeter às leis e às regras, tá? Por medo da consequência, e às vezes você está fazendo isso não porque você entende um propósito, mas você está fazendo por incapacidade mesmo. Então ele está falando assim, ouse ser verdadeiro. Então às vezes você tem que falar a verdade, você tem medo, e às vezes tem uma pessoa que está te oprimindo e sendo tirano, e você se submete a isso. Então você é tão cúmplice quanto. Então ouse se posicionar, né? Consulte o seu ressentimento. Ele vai falar que o ressentimento pode ser duas coisas. Uma pode ser infantilidade, que as coisas não saíram conforme você queria. E o ressentimento pode ser alguma coisa que está acontecendo errado com você, as pessoas estão te oprimindo, e se você ficar calado, você é cúmplice. Então, nesse segundo ponto, a pessoa corajosa é aquela que se posiciona e não que é passiva. Ele vai dizer que o homem verdadeiro é aquele que ele é perigoso, mas sabe manter o seu perigo sob controle. Porque um homem que não é perigoso, ele é inútil. Então, alguém bate aqui na minha porta aqui, 1h da manhã, eu vou mandar minha esposa lá abrir a porta? Não. Então, o homem precisa ser perigoso, mas manter o seu perigo e sua agressividade sob controle. Então, esse é um homem de verdade. Um homem passivo, banana, não consegue proteger sua família, não consegue enfrentar os problemas. E a gente está tendo um enfraquecimento muito forte da força masculina na sociedade. Então, permanecer calado pode alimentar a tirania. Então, aí você falando, ouse ser perigoso. E ouse se dar ouvido, às vezes, ao seu ressentimento. Porque às vezes você está se ressentindo de uma situação que você passou e que você poderia ter feito algo e não fez. Então, isso não é um sentimento para te destruir, é um sentimento para você se posicionar. Quando você não se posiciona, você vai danificando o seu emocional cada vez mais. Isso aqui é um problema. E além de você alimentar a tirania, você alimenta a sua doença, a sua disfunção e a sua depressão. Então, ressentimento às vezes é isso. É você saber o que está acontecendo e como se posicionar. Crescimento emocional. Para crescer é preciso sair da dependência dos pais, integrar-se à sociedade sem perder a essência, assumir o controle da própria vida. Então, quando a gente é pequeno, a gente depende dos nossos pais para tudo, e até que a gente entende como é que é lidar com a sociedade, com as pessoas em volta, e vai emancipando aos poucos. Eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que a melhor coisa que os pais podem dar para os filhos é ensinar os filhos a serem sociáveis, porque uma hora os pais não vão estar mais perto dessa criança. E se ela não for sociável, se ela não souber se interagir socialmente, nada do que ela fizer vai ser bem sucedido, porque nós precisamos aprender a interagir socialmente. Então, uma das melhores coisas que os pais podem dar para os filhos é ensinarem eles a serem pessoas sociáveis, agradáveis, entrar e sair do lugar da maneira correta. Direção e propósito.
Estamos sempre tentando sair do ponto A para o ponto B. E é muito interessante porque quando você faz algumas aulas de coach, de fato, a primeira coisa que eles ensinam é isso, estabelecer uma meta que seja realista e alcançável. Então, como que você está aqui hoje e vai para cá hoje? Como que você sai do ponto A para o ponto B? Como que você sai do começo para o meio e para o fim? Como que você estabelece o objetivo? E a vida é movida a isso, né? A estabelecer objetivos para a gente ir alcançando. Então a gente precisa visualizar antes de chegar. Então o mundo é movido a sonhos, a aquilo que eu visualizo. Eu gosto muito de usar o exemplo do Walt Disney, né? Porque para quem não sabe, ele começou a ele começou a visualizar esse mundo paralelo fora da realidade. Ele queria que as pessoas entrassem no parque temático como se elas saíssem do mundo e entrassem num outro mundo paralelo. E ele conseguiu fazer isso. Ele comprou um monte de terra de pântanos ali na Flórida, onde eram terras muito baratas, e começou a construir, só que antes de concluir, na inauguração, ele já tinha morrido. Ele não estava na inauguração do primeiro parque temático da Disney. E todo mundo, quando subiu, os engenheiros, os amigos no palco ali para poder fazer uma celebração, uma cerimônia, falava: que pena que o Walt Disney não está aqui. Que triste. Ele estaria tão feliz em ver isso, em ver aquilo e tal. Quando a esposa, a viúva do Walt Disney, subiu no palco, ela falou: vocês estão enganados. Tudo que vocês estão vendo hoje fisicamente, ele visualizou lá atrás. Ele andava por aqui e falava: a roda gigante vai ficar aqui, a montanha russa vai ficar aqui. Então, tudo que vocês estão vendo concreto hoje, ele já visualizou na sua mente lá atrás. Esse é o poder da visualização. Nós somos movidos a isso, a conseguir enxergar, a ter visão. E o problema é que a visão gera um desconforto e uma inquietação. Então, a pessoa não vai se conformar onde ela está, do jeito que ela está. Isso é bom. O problema é quando as metas são muito altas ou muito baixas. Então, quando ela é muito baixa, eu não saio do lugar. E quando ela é muito alta, eu me frustro muitas vezes e desisto muito rápido. Tem uma pesquisa recente que eu vi que, não sei se era 60% ou 80% das pessoas não alcançam os seus objetivos, porque elas estabelecem metas muito altas. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu começo minha dieta, academia, se em 2 meses eu não obter o resultado que eu quero, eu desisto e frustro. Então eu estabeleço uma meta muito rápida, muito alta, e quando eu não alcanço no curto espaço de tempo, eu desisto. Eu quero guardar dinheiro. Aí eu tento 1 mês, 3 meses, 4 meses, não chega na quantia que eu gostaria, eu desisto. Então a gente precisa estabelecer metas que sejam contextualizadas para a nossa realidade, tá? Agora, qual que é o problema disso? Agora eu vou trazer a minha visão, tá? As pessoas hoje estão estabelecendo metas muito materialistas. Então, quase todo testemunho, quase todo exemplo de sucesso que a gente vê, as pessoas falando aí como que ela alcançou o sucesso, 90%, vou falar 99% é sucesso material. Eu era pobre, agora era rico, eu estava assim, estava endividado, agora eu tô assim, né? Tô com a empresa tal. Então, quase todos os exemplos que nós vemos de sucesso hoje na atualidade são sucessos de bens materiais. E aí, qual que é o problema disso? É que você não vê ninguém falando: ah, cara, antes eu tinha família destruída, agora eu tenho família consolidada, eu restaurei meu relacionamento com meus pais, com minha esposa, com meus filhos. Meu sucesso na vida foi ajudar fulano, ajudar tal pessoa. Então, muito difícil você ver, e as pessoas não valorizam isso, esse tipo de coisa, esse tipo de objetivo. E elas começam a estabelecer coisas muito gananciosas. Então, tem pessoas que elas falam assim: não, mas quando eu chegar lá eu vou manter o mesmo caráter, eu não vou mudar. O problema é que ela não sabe, mas ela já está corrompida. Só de ela almejar aquilo ali, aquilo em detrimento de outras coisas e não valorizar as outras coisas, ela já está corrompida. Porque aquilo ali ocupa o primeiro lugar no coração da pessoa. Eu vou trazer aqui um versículo bíblico, o Jim traz alguns, mas não é esse não está no livro, eu que trago, que é muito interessante, que vai falar sobre visão, sobre visualizar. Mateus 6, 22 ao 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui está o ponto central que eu acho da vida, né? O que você visualiza que é o seu objetivo de vida? Eu já tive pacientes que eu já perguntei, qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu propósito? Trabalhar e morrer. Acumular e morrer. Então é trevas. Por isso que o filho dessa pessoa que eu atendi estava nas drogas, perdido, tinha sido internado numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque eu não vejo meu pai tendo uma referência de vida saudável que eu queira seguir, que eu queira copiar. Então eu fico mais vulnerável ao que a sociedade vai me dar para tampar esse vazio que eu tenho dentro de mim, que é a falta de um propósito sólido que vale a pena lutar. E aqui ele vai falar assim, ó, olha que loucura, quando ele vai falar aqui de visualização, aqui dos olhos, do que nós estamos falando desse livro, de você visualizar sair do ponto A ao ponto B, ele fala assim, ó, ele fala de riqueza, tá? De quando você almeja algo que não é saudável, você está em trevas. E na grande maioria, ou você almeja as coisas de Deus do alto, ou você almeja as coisas aqui da terra. A questão é assim, ó, perguntou para um palestrante americano, eu gostei muito da resposta dele. Deus quer que a gente seja rico? E ele falou assim, Deus não se importa com isso. Deus não se importa com você ser rico. A questão é o que vai ocupar o primeiro lugar no seu coração. Se a riqueza estiver no lugar de Deus no seu coração, então isso é um problema. Mas se a pobreza também estiver no lugar de Deus no seu coração, isso também é um problema. Então, onde você estiver, você tem que glorificar a Deus. Você tem que ter propósitos que, aonde quer que você esteja, você consegue cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Então, não é fácil, é bem difícil, mas às vezes é muito mais fácil quando você tem menos. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais recursos você tem para administrar e para cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, é um desafio você conseguir lidar com isso, mas eu queria trazer isso aqui porque fala sobre visão, sobre foco. Então, se o seu foco estiver nas coisas do alto, você será uma pessoa luminosa. Se seu foco estiver nas riquezas dessa terra, você será uma pessoa de trevas. Ajuste interno. Faça um balanço de sua vida. Cuidado com a autocrítica. O futuro pode ser mudado. A felicidade pode ser encontrada na jornada. Então, aquela velha frase que a felicidade às vezes não é o fim, é a trajetória. Eu estou resumindo bem o que ele fala no livro para a gente ganhar tempo, mas basicamente é isso. Então, muitas vezes a gente está tão focado no sonho, no dia. No dia que eu casar, no dia que eu receber um aumento, no dia que eu conseguir o emprego que eu quero, eu vou ser feliz. A gente sempre condiciona a nossa felicidade. Quando, na verdade, eu preciso aprender a ser feliz hoje, na minha trajetória, do que eu estou vivendo hoje. E o futuro é consequência. Pode acontecer, pode não acontecer. Se acontecer, ótimo. E se não acontecer, eu tenho outras alternativas. Então, eu falo sempre para as pessoas, esteja muito mais focado em quem você se torna do que no que você alcança. Então, que tipo de pessoa você se torna quando você receber a promoção, quando você comprar o que você quer, quando você se tornar um pai, quando você se tornar uma esposa. Em vez de ficar pensando só, eu quero uma promoção, eu quero mais dinheiro. Para quê? Qual que é o objetivo, qual que é o propósito? O que você faz hoje vai materializar no futuro. Então, se o pouco que você tem, você já é uma pessoa altruísta, que pensa no próximo, que ajuda as pessoas, que não acumula pensando só em si, quando você tiver muito, você também vai conseguir fazer isso. O problema é que as pessoas não fazem hoje e falam que vão fazer lá na frente. Então, isso é um problema muito sério. E aprenda a desfrutar o caminho. Isso é um dos mais importantes. E aí requer você buscar ferramenta com quem não tem, fazer terapia, ler livros. E é sobre isso. Diálogo interno. Tenha um diálogo interno mais justo. Não seja tão duro consigo mesmo. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa autocrítica, como muitas vezes os nossos pais programaram o nosso cérebro. A gente chama isso de superego, tá? Deixa eu fazer um parênteses para explicar isso aqui. Então nós temos o id, o ego e o superego. O id são os nossos impulsos, tá? A nossa parte mais primitiva. Então eu tenho vontade de dormir, se eu não dormir eu fico nervoso, eu fico irritado. Eu tenho vontade de comer, a mesma coisa. Eu tenho vontade de ir no banheiro, se eu não vou eu posso passar muito mal.
Então esse é o nosso instinto, tá? É o id. O ego é o seu raciocínio, é a sua mente, aquilo que você pensa. Então, você vai racionalizar a sua vontade de fazer aquilo que seu corpo está pedindo, tá? O superego são as leis que foram introjetadas em você. Por que fala que é superego? Porque ele comanda mais que o ego. Então, por exemplo, se você está numa empresa e de repente você vê alguém esquecendo um celular lá, você tem coragem de pegar esse celular, levar para casa, vender e ficar com dinheiro, sabendo que esse celular é de outra pessoa e não te pertence? Muito provável que não, né? Se seus pais conseguiram te educar, com certeza não. Você vai suar frio, você vai passar mal, você vai ter pesado, você não vai conseguir. Porque seus pais, de alguma maneira, foram bem-sucedidos em te ensinar que isso é errado e que isso vai prejudicar outra pessoa e que seus pais não te criaram para isso. Você vai estar indo contra os princípios e os valores que eles te criaram e te educaram. Então, nem se você quiser aquele dinheiro que às vezes está precisando, você consegue fazer isso. Porque o superego que foi ensinado para você, ele é mais forte do que o seu ego. Então, o seu ego é aquilo que vai racionalizar e o seu superego vai estabelecer os limites. Então, por exemplo, eu estou com vontade de ir no banheiro, eu estou numa palestra. E dependendo do que meus pais me ensinaram e da intensidade que eu preciso ir no banheiro, eu vou racionalizar. Cara, se eu sair agora, eu vou perder isso, vou faltar com a educação com aquele palestrante. Não, eu posso ir agora que eu não estou nem aí pelo que os outros vão pensar, estou preocupando só comigo. Então, o que foi te ensinado? Aí você vai fazer esse balanço entre o que o seu corpo está pedindo, entre as leis que seus pais te ensinaram e o ego vai escolher a decisão que vai ser tomada. Então, aqui ele está falando, cuidado com a autocrítica, né? Então, aprenda a falar com você mesmo, aprenda a se dar coisas boas, isso é muito importante. Ele vai falar numa parte do livro sobre isso, né? É ter esse diálogo interno de maneira mais saudável, conversando com você como uma pessoa amigável. Do tipo, cara, você não quer fazer algo, mas vamos lá, se você fizer, depois eu te dou uma coisa que você gosta. Um cafezinho, um passeio. Então, aprender a conversar com você. E ele fala uma coisa interessante, que talvez nessas conversas você encontre uma criança aí dentro de você, que você abandonou há muito tempo. E muitas das pessoas que eu atendo hoje no consultório, uma coisa que eu sempre explico, que é a habilidade de extrair felicidade da vida, muitas vezes está conectada com o quão bem você está lidando com a sua criança interna. Se você já abandonou a sua infância, ou se você conseguiu trazer a sua criança interna, porque a sua criança interna que vai extrair felicidade de coisas simples, que não é interesseira. Criança sai na rua e faz amizade sem interesse nenhum, simplesmente por querer a companhia do outro. Ela não quer saber quanto que custa a camisa, ela não quer saber quanto que custa o carro. Criança não tem essas doenças que os adultos inventaram, que uma camisa porque foi fabricada em tal lugar, porque tem uma logo, vale 2.000 e a outra vale R$ 50. Criança não tem essas doenças, nós que colocamos nelas. Então, às vezes a gente abandona a nossa criança interna e por isso a gente perde a capacidade de extrair a felicidade da vida. A gente precisa resgatar ela. Então, eu gostei. Ele fala muito pouco sobre isso. Eu que estou aprofundando um pouco mais aqui, porque é algo que eu trabalho no consultório. A incapacidade de nos conectarmos com a nossa criança interna. E esse autodiálogo, ele fala que às vezes você ainda consegue conectar com ela. A atenção é cara. Então, ele vai trazer que a gente não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. E a atenção, ela custa caro para o nosso cérebro, porque, eu já falei, a gente não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente foca em uma coisa por vez. Então, é importante a gente saber no que a gente está focando. E isso é até um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque eu consigo estar aqui falando com vocês sem ficar pensando tanto que a luz está me incomodando, meu sapato está apertado, meu dente está doendo, no barulho que outra pessoa está fazendo. Então eu consigo focar aqui e as outras coisas elas perdem o interesse e o foco. Então ele tem até um pesquisador americano, eu esqueci o nome dele, ele traz aqui no livro, mas eu não vou lembrar agora, acho que é Daniel Simmons, se eu não me engano, e ele vai falar sobre um teste sobre atenção, que ele pega dois times para um ficar jogando bola para o outro e pede para as pessoas que estão assistindo esse jogo contar quantas vezes a bola foi arremessada um para o outro.
E quando termina esse vídeo, ele pergunta para as pessoas quantas vezes. Todo mundo fala 15, todo mundo acerta e se sente feliz. E ele pergunta, vocês viram o gorila que passou no vídeo? Gorila? Que gorila? Aí ele passa o vídeo de novo e fala, todo mundo, nossa, como que eu não vi esse gorila? Porque eles estavam tão concentrados em contar quantas vezes a bola era arremessada que eles não prestaram atenção em mais em nada. Então a nossa atenção é assim. Às vezes a gente foca tanto em uma coisa que a gente deixa de focar em todo o resto que às vezes é importante. E eu sempre falo que a dor é um mecanismo de defesa, que a dor faz a gente parar e prestar atenção. Se não doesse, a gente não prestava atenção. Então, às vezes, a nossa família está precisando da gente, e aí, às vezes, a gente vê uma esposa sofrendo, ou um filho, ou alguma disfunção ali, que gera uma dor na gente, e vai fazer a gente parar de focar, às vezes, na empresa, no negócio, para olhar para aquilo ali com mais cuidado. Então, a dor ela é um mecanismo de defesa do ser humano, para fazer a gente colocar o foco, às vezes, em coisas que precisam. Na nossa família, na nossa espiritualidade, no nosso emocional. Dificilmente alguém está bem e fala, preciso fazer terapia para ser um pai melhor. É só quando está com sérios problemas com o filho, no casamento, que vai fazer isso. O que não deveria ser, eu já deveria buscar me antecipar, buscar a ferramenta antes do problema chegar, para quando o problema chegar eu já ter as ferramentas para enfrentar. Esse é o grande problema da sociedade, esperar o problema chegar para depois buscar uma solução. Muitas vezes focamos no que não temos. O que precisamos pode estar à nossa frente. Então, lembra aquilo que eu falei, né? Às vezes a pessoa está tão focada ali no sucesso, que ela idealizou para ela que é o sucesso, que ela não vê o gorila passando na frente dela. E às vezes o que ela precisa para ser feliz está logo na frente dela e ela não consegue enxergar. Quem me conhece aqui, já me segue há algum tempo, sabe que eu falo muito da teoria do Tal Ben-Shahar, né? Das pessoas que buscam a felicidade acabam inevitavelmente infelizes. Pessoas que o sonho é passar num concurso, elas passam, não aguentam pressão, têm depressão. Pessoas que o sonho era casar, não têm ferramentas para o casamento, viram um inferno, divorciam. Pessoas que querem ter filho, na hora que nasce não estava preparado, têm depressão pós-parto. Então, sonhos que se tornam um pesadelo. E aí o Tal Ben-Shahar começou a fazer uma pesquisa com as pessoas felizes, o que elas tinham em comum. E chegou um acrônimo que é inicial de 5 palavras, que juntas são SPIRE, espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. O conceito aqui é que se eu olhar direto para o sol, isso vai danificar os meus olhos, eu não consigo. Mas se eu fragmentar a luz do sol, ele forma as cores do arco-íris. A mesma coisa a felicidade. Se eu tentar buscar a felicidade, há uma grande chance de eu ficar infeliz. Mas se eu fragmentar a felicidade nesses 5 pilares e buscar equilibrar esses 5 pilares, então automaticamente eu vou ter um estilo de vida feliz. Então eu gosto muito disso, desse conceito. Então a gente precisa entender que às vezes a gente está focando na coisa errada e às vezes o que a gente precisa está logo na nossa frente. Devemos focar em coisas mais saudáveis. A obediência pode ser cega, mas o foco é inevitável. Até os ateus lidam com a consciência. Então o que acontece? O mundo antigamente ele era guiado pela Bíblia, né? Pela obediência cega. Às vezes para uma pessoa sucesso é obedecer cegamente o que é orientado. E isso pode ser um problema porque às vezes você se submete a um tirano. Então você precisa entender e desenvolver essa consciência. Até um ateu lida com a consciência, né? Ele fala que não existe ateu, né? Que todos nós somos guiados por éticas e princípios. E ele traz o exemplo do livro do Fyodor Dostoiévski, que é O Crime e Castigo, onde ele mata uma pessoa e logo depois ele é atormentado pela consciência dele. Então, mesmo que a pessoa ela seja ateia, ela tem que lidar com a consciência que ele acredita que vem de Deus. Então, não tem para onde correr. Você tem que lidar com a sua consciência. Então, a Bíblia moldou o foco do Ocidente. Quase tudo que nós vivemos hoje, que nós fazemos, ele foi moldado, as leis, os princípios e valores por princípios bíblicos e cristãos. Quer você queira ou não, quer você goste ou não. Hoje nós estamos em 9/4/2026 depois de Cristo. Seja você ateu ou não ateu. Nós contamos o tempo a partir da vinda de Cristo na Terra. Então, é isso que ele vai trazer um pouco aqui no livro. A diferença do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento, ele vai dizer que o Deus do Velho Testamento, ele moldava o mundo aparentemente com uma coisa mais severa, com obediência, se a gente não obedecesse era punido, e depois muda para um Deus do Novo
Testamento, que aparenta ser um Deus mais amoroso, que perdoa, mas ao mesmo tempo, se você ler Apocalipse, você vai ver que tem uma punição severa para quem não obedece. E ele fala como crer num Deus desse, mesmo depois de Auschwitz, né, no Novo Testamento. Então ele tem essa dificuldade, ele vai usar Nietzsche, né, para dizer que a Bíblia ela veio atormentar o Ocidente, que ela foi uma das piores coisas colocadas para o Ocidente. E essa questão de compreender realmente as coisas de Deus, as coisas espirituais, mas eu gosto de uma frase na Bíblia que diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Para você entender as coisas espirituais, você precisa ser espiritual, senão você não vai entender mesmo. Por isso que a maioria das pessoas não entendem. E Jesus, ele falava por parábolas, e quando perguntaram para ele, Jesus, mas por que você não fala de maneira tão clara, não fala por parábolas? É para que eles não entendam mesmo, né? Para que algumas pessoas, pela dureza do coração delas, elas não entendam. Então você precisa ter um coração ensinável, humilde para entender as coisas espirituais. Quem não tem, não vai entender. E a Bíblia vai dizer que Deus escondeu as coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos e aos humildes. Isso Deus quis fazer assim, e é assim como a gente vive na humanidade. A questão volta ao foco e à comparação, né? Então, tudo isso é questão de foco. Mudar o foco, você muda a sua percepção. Então, a ideia é você entender no que você focou a sua vida, que é o que eu trabalho muitas vezes com as pessoas. Às vezes elas focaram a vida dele em coisas erradas. Quando chegaram lá, não obtiveram o resultado que elas gostariam. Então, precisa mudar o foco. E aí você deixa de invejar e começa a construir. Passa a desejar o bem até aos inimigos. Então, quando você entende esse trajeto, você consegue estabelecer focos mais saudáveis para o aqui e o agora, você para de ficar uma pessoa invejosa, você para de ficar infeliz, se torna uma pessoa mais feliz e contribui para o ambiente que você está, a ponto de entender pessoas que às vezes são seus inimigos, que fazem o mal para você, e você pensa, eu já estive nesse lugar, eu já fui uma pessoa egoísta e invejosa. Então você até pede a Deus para que abençoe aquela pessoa. Então, quando você muda o foco, se torna uma pessoa melhor, você consegue lidar melhor com o mundo à sua volta. Isso vai girando uma espiral que vai cada vez melhorando. Isso aqui é a parte como ele conclui, eu acho bem interessante isso no livro, né? Quando você desenvolve sua fé e se torna uma pessoa melhor, isso vai cada vez mais aprimorando, porque você vai saber em cada lugar que você está estabelecer o foco correto. Por isso a importância de você desenvolver o foco correto. Aplicação prática. Comece corrigindo pequenas coisas. Foque no que está sob o seu controle. E ele fala assim, ó, o que te incomoda? Às vezes tem uma coisa desorganizada na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, já comece para aquela coisa. Se dê algo em recompensa por fazer aquilo que às vezes você não quer fazer. E isso aqui é importante. Eu separei algum outro versículo aqui. Que ele traz no livro, né, sobre essa questão de você cada vez melhorar e estabelecer um espiritual melhor, que eu gosto muito também, que está em Mateus 6, que ele fala assim, ó, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas, ou todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, eu acho legal como ele finaliza esse capítulo com isso, sobre trazendo uma paz para você ter fé e confiar em Deus para você viver o seu dia e descansar. Buscar em primeiro lugar o propósito, aquilo que Deus quer que você faça, e as coisas que vocês são básicas da vida, Deus ele vai te dar. Conclusão. Estabeleça focos mais saudáveis, desenvolva identidade, torne-se mais feliz. Compare-se com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje. Espero que tenha contribuído. Tentei ser mais rápido nesse vídeo, mas não consegui. Realmente é muito denso. Não sei por que eu escolhi esse livro para fazer. Deveria ter escolhido um mais curto, um mais fino, mais fácil.
mas tenho aprendido bastante com esse livro, espero que vocês também. Ajuda a gente aí compartilhando, enviando para as pessoas, espero que tenha contribuído para o seu desenvolvimento. Até o próximo 5º capítulo. Te vejo lá. Tchau.